Vamos continuar lendo a Bíblia Sagrada. São Lucas, capítulo 7. O centurião de Capernaum. Depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Capernaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o seu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus queridos amigos e amigas, e os irmãos da Santa Palavra do Senhor, esse centurião era um homem rico, e ele tinha um servo, e tinha até soldados, tinha empregados para lhe servir, né? Para que ele venha mandar fazer os serviços, né? E esse homem centurião, ele tinha anciões, ele tinha muitos soldados que prestavam serviço para ele. E tinha também esse servo. Esse servo, ele amava muito esse servo. Mas o amor dele era assim: tudo que ele mandava esse servo fazer, ele fazia. Se ele falasse assim: vai lá, ele ia. Vem cá, ele vinha. Então ele já estava acostumado de mandar muito nesse servo. Ele mandava muito. Então, conforme o trabalho, se tiver muito trabalho, o patrão manda muito. Faz isso, o empregado faz aquilo, ele faz. Vem aqui, ele vem. Vai lá, ele vai. Então, esse centurião fazia isso com esse servo, né?
Aí chegou um dia que esse servo estava doente, não pôde fazer o trabalho dele. Aí, como ele amava, ele ouviu falar de Jesus ali em Capernaum. Jesus estava ali com a sua multidão. E ele foi, ouviu falar e mandou uns anciões ir até Jesus, dizendo-lhe que estava com o seu empregado, com o seu servo enfermo, muito enfermo, que o Senhor Jesus viesse curar ele na casa desse centurião. Então, quando Jesus acompanhou aqueles anciões para ir para a casa desse centurião, que ele era um homem muito rico, aí antes de Jesus se aproximar da casa dele, ele enviou outros amigos, dizendo que o Senhor Jesus não era digno de entrar na casa dele, porque nem debaixo do telhado, porque o Senhor Jesus era um Deus muito santo. E ele se achava ali, não era digno. Mas que o Senhor Jesus falasse alguma palavra, né? Que o seu servo ia ficar são. E o Senhor Jesus se aproximando da casa estava perto da casa do centurião para entrar na casa dele. E ele não achou digno de o Senhor Jesus entrar na casa dele. Por que, meus irmãos? Por que ele não achou digno do Senhor Jesus, um Deus tão santo, entrar na casa dele? Porque ele era um homem de autoridade. Ele era um homem que, se mandar fazer, ele fazia. O Senhor Jesus também era um Deus poderoso, de autoridade também. Se chegasse ali, o Senhor Jesus ia ensinar para ele que ele não poderia, né, ficar maltratando muito os seus trabalhadores. Era para respeitar também. Porque o patrão, ele tem que respeitar os seus funcionários. Não querer ficar só mandando e pisando, né? Eu creio que o Senhor, ele disse que não era digno do Senhor Jesus entrar debaixo do telhado dele, mas fale de longe uma só palavra que o seu servo ia ficar são, porque sabia que o Senhor Jesus era um Deus poderoso. Era um Deus que cura, que salva, que liberta, que ensina nós. O Senhor Jesus ia ensinar aquele centurião. Como nos dias de hoje o Senhor Jesus nos ensina. Não faça isso, não é para nós fazer. Ele não se achou digno, porque ele sabia que o Senhor Jesus é um Deus de autoridade e ia ensinar para ele. Aleluia. Então, aquele servo, ele vivia muito oprimido. E ele dizia que amava muito esse servo, era um servo que se estimava ele, que fazia tudo que ele mandava. Os patrões não podem ser assim. Aí o Senhor Jesus falou uma palavra de longe. Ele falou para o Senhor Jesus que fale uma só palavra, que o servo dele ia ser curado. Só isso que ele queria. Você está entendendo? Como que os patrões de hoje, não é todos. Tem uns que é muito gentil com os funcionários. Tem muitos patrões que eles não são gentil com os funcionários. Só quer que dê produção, que trabalhe, né? Só quer produzir. Mas tem que respeitar e tem que falar
com amor também. Tem que ter autoridade também, mas tem que ter amor. É por isso que ele não quis que o Senhor Jesus entrasse debaixo do telhado dele. Que ele ia ver aquele servo tão sofrido, né? Porque ele disse, se eu mando ele ir, ele vai. Se eu mando ele vir, ele vem. Certamente, ele judiava muito desse servo. E para ganhar um salário que só dá para comprar o pão de cada dia. É só pelas misericórdias do Senhor Jesus. Então, muitos patrões, eles pagam aquele salário, graças a Deus por isso, né? E tem muita sabedoria. Mas quando chega um tempo que a produção dele acabou, que ele está quase falindo, aí ele abaixa as portas da empresa, fala, a firma faliu. E aqueles pais de família, aqueles funcionários, vai embora sem receber nada. Ele não soube valorizar aqueles funcionários que tanto deu produção para ele, que tanto prosperou. Tem que ter mais amor. Porque com os funcionários, o patrão só tem produção, só é rico, assim, tipo, se tiver empregado, se não tiver empregado, ele sozinho, ele não toca o barco, não. Então, aí, baixa aquelas portas daquela empresa e esquece de pagar os direitos dos funcionários. Aí passa anos e anos sem querer pagar aqueles funcionários. 40, 50 funcionários. E Jesus vê tudo isso. Então, como é que ele vai dizer, eu não sou digno de receber o nosso Deus poderoso, o anjo do Senhor, na minha casa? Você está entendendo? Então, esse servo do centurião, o Senhor Jesus não chegou nem no quintal dele, que ele não disse que não era digno. E nos dias de hoje, a palavra do Senhor continua nos dias de hoje. Então nós, os patrões, as patroas também, vamos dar mais amor, vamos olhar para o Senhor nosso Deus, para que o amor entre nos vossos corações, o amor de Deus. Não assim só o amor, os bens materiais. Então, Jesus Cristo é um Deus de amor. O Senhor Jesus dá os recursos materiais, sabedoria material. O recurso quem dá é o Senhor Jesus. Você entendeu? E eu creio que esse centurião aqui, ele pagava para os outros funcionários, para os anciões, pagava para os policiais, os soldados, né? Aí o Senhor Jesus viu a fé dele, honrou a fé dele. A fé desse centurião foi honrada, porque ele falou de longe e o Senhor Jesus curou. Esse Deus é poderoso. Você crê? Amém?